mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, desta vez sem Carlos Filhais, mas não estou sozinho. Hoje vamos falar de tabagismo e cessação tabágica e comigo está o médico José Pedro Bolel Tomé, assistente graduado de pneumologia no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e pneumologista no Hospital Lusíadas Amadora. Tem-se dedicado às áreas de pneumologia de intervenção e cessação tabágica. Já desempenhou várias funções na Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Uma delas foi a coordenação da Comissão de Tabagismo entre 2016 e 2018. Bem-vindo, Zé Pedro. Olá, David. Obrigado pelo convite. Zé Pedro, atribui-se uma frase ao escritor norte-americano Mark Twain, que é: deixar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei porque já o fiz milhares de vezes. Ora, ao contrário do Mark Twain, eu nunca fumei, por isso também nunca deixei de fumar. Mas deixar de fumar é muito difícil e há pessoas que conseguem e outras que não. Porquê? Pois essa frase do Mark Twain, não sei se ela é mesmo factual ou não, porque há muitas frases atribuídas ao Mark Twain, mas se não é, tem muita graça e além de ter muita graça, traduz até de uma forma muito científica aquilo que é a dependência tabágica e aquilo que um fumador sente, porque aquilo que se passa é que a larga maioria das pessoas que fumam, portanto, se calhar mais de 90%, são pessoas que se tornam dependentes e tornam-se dependentes de uma substância que está contida no tabaco, em grande quantidade, que é um alcaloide chamado nicotina. E cujo nome foi dado por um senhor que se chamava Jean Nicot, que era embaixador da corte francesa em Lisboa, isto no século XVI. Portanto, isto já vem de trás, já vem do tempo em que a folha do tabaco entrou na Europa pela mão dos portugueses. E a nicotina é muito viciante. E a nicotina é muito viciante, portanto as pessoas nem sempre têm a noção, é uma droga de adição e é tão potente como outras drogas, nomeadamente opiáceos, como a heroína, como outras drogas que nós conhecemos como drogas pesadas. E a somar a isto tem, portanto, não só esta questão muito química, não é? Mas a somar a isto tem depois todo um lado que é mais comportamental e que é muito social, não é? Que foi muito impulsionado ao longo de sobretudo de todo o século XX, por uma série de publicidade e de marketing e todo um contexto de glamour associado ao ato de fumar e, portanto, tudo isso também vem complicar ainda mais a vida ao fumador, porque isto realmente torna-se não só uma dependência física, não só um hábito, mas um gesto que está presente em quase todos os momentos da vida e do cotidiano. E, portanto, quebrar este ciclo é sempre muito difícil. E aquilo que o Mark Twain diz é exatamente aquilo que as pessoas experimentam, porque nós sabemos que a maior parte dos fumadores, a larga maioria dos fumadores, quer deixar de fumar porque já sabe que isso vai trazer graves problemas, ou às vezes até já está a senti-los, e depois não consegue. E muitas vezes o que se passa é isso, o fumador até pode fazer tentativas de passar algum tempo sem fumar,
e precisamente pela questão da dependência depois tem recaídas frequentes, não é? E daí já deixei milhares de vezes e recaí também as tais milhares de vezes, não é? E algumas dessas pessoas que querem deixar de fumar e que deixam milhares de vezes acabam por procurar soluções simples e rápidas e não muito caras. Há uns anos ficou famosa uma clínica em Beja que prometia, e na verdade ainda promete, que se pode que se pode deixar de fumar apenas numa única sessão de tratamento. E no sítio de internet dessa clínica fala-se do seu mentor, cujo nome eu não vou aqui dizer, e em coisas como restabelecer a parametrização dos valores da energia eletrostática no organismo humano. Ou seja, isto é possível, este ou outro tratamento? É credível que algum tratamento deste tipo, numa única sessão e por cerca de 100 euros, faça com que uma pessoa deixe de fumar? Pois não será seguramente pela parametrização eletrostática do que quer que seja, não é? Vamos lá ver, o ato de deixar de fumar tem várias componentes, não é? E uma delas é cognitiva, não é? E, portanto, implica uma decisão aqui da nossa córtex superior. E essa é que, na verdade, é que é a principal, não é? Depois, os estímulos para lá chegarmos e para nos motivarmos é que podem ser variados. E, portanto, ainda que soluções como essa clínica que disseste que são às vezes baratas, mas muitas vezes são soluções até muito mais caras e que prometem mundos e fundos. É no site que diz que é barato, mas depois se calhar é preciso Claro, algumas sim. coisas a mais. Como essa há imensas soluções que são todas baseadas em pseudociência, portanto sem fundamento, mas que é óbvio que algumas pessoas conseguirão deixar de fumar, mas algumas pessoas também conseguirão deixar de fumar colocando búzios debaixo da almofada, ou seja, desde que isso interfira de uma forma importante com a sua motivação e portanto, e por isso é que há muitas pessoas que deixam de fumar sem qualquer ajuda, não é? Se as pessoas tiverem um estímulo forte e uma motivação forte e conseguirão ultrapassar depois aquilo que é a parte física. Estar grávida, por exemplo. Por exemplo, embora a gravidez nem sempre tem aqui outras nuances e nem sempre ou seja, não é 100% das grávidas que deixam de fumar, isso às vezes até acarreta bastante sofrimento e dificuldade às próprias, não é? Mas a mente humana é complexa e nós nem sempre os estímulos são diretos como nós achamos, não é? O facto, por exemplo, há pessoas, por exemplo, que veem um familiar doente com cancro do pulmão por ter sido fumador ou até o acompanham até morrer. Isso deveria ser um estímulo mais do que suficiente para a pessoa deixar de fumar, mas não é assim necessariamente. Às vezes também a pessoa até já tem doença e sente os sintomas todos os dias. E isso muitas vezes também não é suficiente. Ou seja, essas pessoas mais dependentes nem sempre o estímulo para conseguirem essa ação é aquele que nós achamos mais linear. Depois, em todo este processo, há também um fator de tentativa e erro. E, portanto, quanto mais vezes se tentar de uma forma sustentada e, sobretudo, procurando sempre que é necessário, nas pessoas que realmente têm mais dificuldade, procurando aquelas ajudas que a ciência comprova como sendo mais fiáveis, aumentam as probabilidades. Portanto, isto é tudo uma questão de jogo de probabilidade, não é? A probabilidade de uma pessoa... Quais são essas ajudas que pessoa, só para vermos o que é uma pessoa que não procura ajuda nenhuma e que decide um belo dia acorda e vou deixar de fumar, a probabilidade dessa pessoa conseguir deixar a taxa de sucesso será de cerca de 5%. Parece baixíssimo, mas isso significa que, apesar de tudo, há 5 pessoas em cada 100 que um belo dia acordam e digam vou deixar de fumar e deixam. Pronto. Depois, isto vai sempre somando a outras coisas, não é? Outros apoios, não é? Por exemplo, as próprias, digamos, limitações do ambiente onde estamos, podem ser legislativas, imaginando, no meu lugar de trabalho agora é proibido fumar e eu tenho que descer 20 andares para ir fumar. Naturalmente, isso vai ser um estímulo para algumas pessoas deixarem de fumar e pode ser o suficiente. Naquelas, de facto, que não conseguem, porque são mais dependentes, porque já tiveram tentativas prévias que correram mal e porque têm muitos sintomas de abstinência, e estes sintomas de abstinência não é uma coisa psicológica, não, isto é uma coisa que existe, real, e que é física, que acarreta muito desconforto, não é? Portanto, há pessoas que não conseguem concentrar-se, não conseguem trabalhar, ficam insuportáveis, há famílias que dizem, toma lá um cigarro porque ninguém te atura, não é? Portanto, isto são coisas reais, não é?
E essas pessoas são as que beneficiam mais de ter uma ajuda. E a ajuda melhor que existe é a ajuda farmacológica que está estudada, que está documentada, não é? Portanto, tem investigação, como é feita para qualquer fármaco que é introduzido no mercado, e, portanto, tem comprovada a sua segurança e a sua eficácia. Obviamente, também não podemos esperar que seja uma eficácia como um antibiótico, não é? Nós não temos nenhum fármaco em que 100% ou 90% dos casos as pessoas deixem de fumar. Temos taxas mais baixas precisamente por aquilo que eu disse, não é? Isto é um processo muito mais complexo e a mente humana é muito mais complexa do que, pura e simplesmente, uma substância química aditiva, não é? Aqui outras ramificações, não é? Mas, de facto, utilizando esse tipo de ajuda, e aquela que está mais bem comprovada, até a soma de duas coisas, é a chamada terapêutica farmacológica, que está aprovada, e depois o chamado apoio cognitivo-comportamental, ou seja, é um aconselhamento especializado, geralmente feito por um médico ou também por um enfermeiro que seja especializado na área, e que vai acompanhando a pessoa neste processo de deixar de fumar. Isto também não é uma coisa em que se prescreve um medicamento e agora vá à sua vidinha. Geralmente são processos longos, podem levar até um ano. Tipicamente uma consulta de cessação tabágica, por exemplo, acompanha o doente ao longo de um ano. De um ano pós-cessação, ou seja, desde o dia em que a pessoa deixa de fumar, mantém um acompanhamento durante um ano, precisamente por causa das tais recaídas, das recidivas que podem acontecer nos primeiros tempos. Portanto, isto é todo um processo, mas estes são, digamos, os dois componentes que estão mais comprovados como sendo bons e como sendo eficazes. E falemos agora de cigarros eletrónicos e tabaco aquecido. Quais são as vantagens, se é que as há, e os riscos destas formas mais recentes de inalação de nicotina? Pois, isso é agora outra, digamos, isto é mais do que uma moda, infelizmente. Isto é mesmo uma vaga que já invadiu os mercados, de fornecer nicotina aos consumidores de formas assim mais sofisticadas. Isto, no fundo, não muda grande coisa, ou seja, a indústria percebeu duas coisas. Percebeu que estava a perder clientes, e percebeu que tinha que implementar novas formas de atrair novos clientes, porque a verdade é que as medidas legislativas, as medidas de saúde pública e de controle do tabagismo, elas resultam. A indústria está sempre a dizer que não resultam nada, porque as pessoas não deixam de fumar e porque as pessoas vão sempre fumar e, portanto, eles limitam-se a fornecer um produto que as pessoas querem. Mas isso não é verdade, isso nós vimos. Se olharmos para aquilo que tem acontecido nos países que estão mais avançados nessas áreas, de facto, as taxas de consumo têm caído brutalmente, não é? E, portanto, a indústria sentiu necessidade de reinventar-se e de criar novos produtos que procurassem novos consumidores. E, portanto, nós temos dois grupos, digamos, que são os que estão assim mais adiantados no mercado, que é o chamado cigarro eletrónico e o tabaco aquecido. O cigarro eletrónico, ou os cigarros eletrónicos, são basicamente produtos constituídos por um dispositivo eletrónico. Depois tem um cartucho que contém um líquido, e esse líquido depois, é aquecido e vaporizado, e depois é inalado pelo consumidor. E nesse líquido estão contidos geralmente quase sempre duas coisas. Nicotina, existem alguns que não têm nicotina, mas a maior parte tem. E depois são adicionados aromas ou sabores, porque são aquilo que a indústria também percebeu que é uma forma fácil de tornar as pessoas interessadas e mais facilmente aditas, procurando novos sabores, novos estímulos sensoriais, não é? Pronto, portanto, este é um conjunto de produtos. Inicialmente até, enfim, criaram-se aqui novos verbos, chamou-se vaping, e portanto criou-se aqui o verbo vaping, ou vapear, passando aqui a sensação de que nós estamos a falar de vapor, e um vapor é sempre uma coisa que parece que não faz mal, não é? Vapor de água e tal, não faz mal. Enquanto que um fumo tem logo uma carga negativa associada. E foram produtos que invadiram o mercado, isto até apareceu inicialmente na China, mas depois foram desenvolvidos
noutros países e o marketing tornou-se bastante forte a partir, sobretudo nos últimos 10 anos, e fáceis de obter, até online, em inúmeras maneiras, e um bocadinho até sem controle, de repente apareceram milhares de produtos em que não se sabia qual é que era os seus componentes, qual é que era a segurança. Havia dispositivos que explodiam, havia dispositivos que eram, os cartuchos não eram invioláveis e, portanto, havia, por exemplo, crianças que conseguiam abrir o cartucho e ingerir a nicotina toda que lá estava dentro, que pode ser mortal, não é? Porque é uma quantidade muito, muito alta. Portanto, aconteceram N coisas. Neste momento os produtos já são mais regulados e em ambientes como a União Europeia existe regulação bastante mais estrita, mas até essa é difícil de acompanhar aquilo que é o crescimento do mercado. Estão sempre a ser lançados novas coisas e é difícil às vezes até a legislação ir acompanhando exatamente aquilo que está a ser inventado. Depois os outros produtos, então os chamados produtos de tabaco aquecido são um bocadinho diferentes. Aí já estamos a falar mesmo de tabaco, é um pequeno cigarro, um pequeno stick que contém tabaco e que é aquecido de uma forma diferente, portanto não é propriamente por uma combustão direta, ou seja, não se acende o cigarro. A indústria alega que são produtos sem combustão, isto também não é verdade, tu és químico, saberás explicar isso melhor, mas isto são produtos que atingem também temperaturas elevadas, 350 a 400 graus, há sempre um grau de pirólise elevado e, portanto, de transformação de substâncias a altas temperaturas. Pronto, e isto depois então é inalado através deste dispositivo eletrónico e é inalado também sob uma forma de um fumo que contém nicotina. São produtos que também têm evoluído muito, porque inicialmente, por exemplo, a quantidade de nicotina que eles eram capazes de fornecer era muito fraquinha comparada com um cigarro convencional e, portanto, aquilo não pegava muito no fumador porque de facto precisavam de mais, não é? Atualmente estes produtos já emitem quantidades de nicotina em concentrações muito altas, às vezes até bem mais altas até que no cigarro convencional. Mas vês algumas vantagens nestes produtos face aos cigarros tradicionais que, por exemplo, faça sentido recomendá-los numa estratégia de redução de riscos, ou seja, dizer esta pessoa não consegue ou não quer deixar de fumar, então é melhor que fume um cigarro eletrónico ou tabaco aquecido. Pois, esse é um dos argumentos digamos, é uma argumentação até apelativa, até a nós médicos, não é? Porque, enfim, apesar de tudo, é menos mau, não é? Ou é aparentemente menos mau. O problema é que as coisas não são assim tão simples e, portanto, aquilo que foi apregoado como sendo produtos que tinham muito menos componentes tóxicos, tem-se vindo a provar que não é bem assim, que têm componentes tóxicos, que têm alguns deles em concentrações até altíssimas, até já se descobriram componentes que nem sequer existem no cigarro convencional. Existe, por exemplo, a presença dos metais pesados que se está a tornar bastante preocupante, porque alguns estão presentes em concentrações muito piores que no cigarro. Portanto, quando nós já sabemos aquilo que são os efeitos dos componentes do cigarro, de muitos desses componentes, e que são altamente tóxicos, altamente carcinogénicos, e portanto já sabemos aquilo que vai acontecer, mas sabemos sobretudo que a maior parte destes efeitos são efeitos que levam tempo, portanto isto não são fáceis de provar no curto prazo. Portanto, torna-se difícil nós termos a certeza, demonstrarmos de uma forma científica, com certeza absoluta, que não, isto também vai acontecer nestes produtos. Eu não tenho neste momento nenhum doente com cancro do pulmão desenvolvida porque fumou cigarro eletrónico. Porquê? Porque provavelmente não temos tempo suficiente para isso acontecer. Agora, não tenho também, digamos, não é lícito dizer assim, não, vamos esperar então os 20 ou 30 anos a ver se realmente isto acontece e depois então logo se proíbe, não é? Porque os dados que nós já temos hoje em dia já são suficientes para nós percebermos que isto vai causar problemas, isto causa problemas à saúde a uma série de níveis, e os cancros, digamos, a carcinogénese será o último nível, porque é aquele que habitualmente demora mais tempo, pode demorar 2, 3 décadas, não é? Nós já temos, por exemplo, dados sobre os efeitos cardiovasculares, que são de mais curto prazo, e já são bastante preocupantes e, portanto, vamos ter, provavelmente,
um novo problema com doença coronária, com infartos, com AVCs, relacionados com estes produtos. Depois, nada disto também é assim tão simples de provar. Porquê? Porque as pessoas depois misturam tudo. Nós não temos muitos consumidores puros de tabaco aquecido ou de cigarro eletrónico. As pessoas fumaram cigarro convencional, depois misturaram o cigarro eletrónico, depois também experimentaram o outro, às vezes fumam os dois em simultâneo, ou até três. Pronto, e portanto esse também é outro dos problemas. A indústria alega que, não, mas isto é menos mau, portanto as pessoas assim podem transferir-se do cigarro convencional para os novos produtos. Mas depois nós sabemos que, na prática, o que acontece é que mais de 50% das pessoas são chamados consumidores duplos, não é? Que usam as duas coisas. E isto até é simpático, não é? Porque há sítios, enfim, se calhar fumam cigarro quando estão ao ar livre, mas se calhar em determinados ambientes até fumam cigarro eletrónico, um produto de tabaco aquecido, porque incomoda menos os outros e porque está menos associado a esta ideia de toxicidade e de mau cheiro e tudo mais, não é? Falamos então agora dessa parte de incomodar os outros, ou seja, do fumo em segunda mão, os ingleses, o second hand smoking, ou do fumo em segunda narina, portanto, aquela inalação de produtos tabágicos a que nós estamos expostos quando alguém está a fumar perto de nós, mesmo que não sejamos nós a fumar. Quais são os riscos que nós conhecemos desse fumo passivo? Há realmente alguém que pode ter problemas de saúde por causa do fumo passivo? Sim, isso também está muito bem documentado. Ou seja, se formos a ver cronologicamente, os danos diretos do tabaco na saúde humana começaram a ser, digamos, identificados a partir dos anos 50, e os primeiros grandes estudos populacionais, que levaram 20 ou 30 anos, vieram demonstrar isso, primeiro doença cardiovascular, depois cancro do pulmão, e portanto ficou muito consolidado esse conhecimento. Depois, a partir de mais do final do século XX, surgiram também os grandes estudos que mostraram que pessoas que não fumam, mas que eram conviventes, portanto, por exemplo, cônjuges de uma pessoa, de um grande fumador, não é? Que também desenvolviam doença e bastante, ou seja, tanto a nível cardiovascular, como a nível respiratório, como a nível de cancro. E isto tornou-se muito evidente, sobretudo nas mulheres dos fumadores, e portanto isso veio também foi mais digamos, um argumento para se perceber que não existe uma dose segura para o tabaco, ou seja, considerando que um fumador passivo é uma pessoa que seria o correspondente a uma pessoa que fuma 2, 3 cigarros por dia, obviamente depende do ambiente e depende do tipo de exposição, mas imaginando, por exemplo, que seria o equivalente a fumar 2 ou 3 cigarros por dia, essas pessoas têm à mesma muito mais prevalência de uma série de doenças. Portanto, isso está comprovado e é, digamos, foi a grande argumentação para se começar a criar legislação que proíbe e que baniu o cigarro em muitos ambientes, não é? Foi, digamos, a proteção daqueles que não eram fumadores, sobretudo aqueles que são mais suscetíveis, não é? Então, os mais novos, os mais idosos, as grávidas. Pronto, mas portanto, por esse argumento já temos muito. Inclusivamente até já temos uma informação que essa sim é mais recente, já é sobretudo do século XXI, que é o chamado tabaco em terceira mão, já não é só em segunda mão, é em terceira mão. O que é o tabagismo em terceira mão? Portanto, o cigarro foi fumado dentro de uma divisão, por exemplo, dentro de uma casa, e portanto, depois de já não estar ninguém a fumar nesse ambiente, essas partículas e esses componentes químicos permanecem dentro desse ambiente, permanecem durante longos períodos, podem ser de semanas a meses, inclusivamente depois reagem eles próprios, por exemplo, com o oxigênio do ar, criando depois eles próprios novos componentes, espécies reativas de oxigênio, etc., muitos outros, e que depois vão ser mais tarde depois inalados por pessoas que vão estar nesses ambientes. Ou até ingeridos, por exemplo, no caso das crianças, as crianças pequenas funcionam muito pelo tato e por levar tudo à boca, e portanto muitas vezes ingerem as poeiras, tudo o que está no chão em cima das superfícies e estão expostas a grandes concentrações desses tóxicos. Portanto, isso também já está demonstrado, inclusivamente, até tem efeitos diretos em coisas tão
tão longínquas como, por exemplo, o preço de uma casa. Isto na América é muito evidente. O preço de uma casa que foi de um dono que foi fumador, mesmo que tenha sofrido obras de remodelação, é sempre um preço inferior, porque retira valor, precisamente por este histórico associado, não é? E, portanto, isto são tudo argumentos que vêm demonstrar que não existe dose segura, e que nos ajudam também a perceber que mesmo os novos produtos, provavelmente também não existindo uma dose segura, quer dizer que mesmo concentrações pequenas são perigosas. Muito bem. E como é que vês, falaste há pouco de legislação, como é que vês as medidas de desincentivo ao consumo de tabaco, tal como aquelas que referiste, como as restrições dos locais de fumo, ou também as restrições dos locais de venda, as imagens, as famosas imagens nos maços de tabaco? Há alguma que saibamos que resulta melhor? Que resultados é que sabemos que estas medidas de desincentivo ao consumo têm? Isto, no fundo, elas resultam, todas elas resultam melhor se aplicadas em conjunto e de uma forma coordenada. Ou seja, aquelas que apareceram primeiro foram as medidas proibitivas, não é? De criar locais onde era proibido fumar. E, portanto, hoje em dia, quer dizer, é absolutamente impensável, por exemplo, que se esteja a fumar dentro de um hospital, ou que se esteja a fumar numa sala de aulas, ou que se esteja a fumar em direto na televisão. E são coisas que aconteciam de uma forma normal há 30 anos atrás. Portanto, a legislação veio implementar uma mudança de hábitos nas pessoas, obviamente por uma via restritiva, mas que leva efetivamente a que mudem coisas e, portanto, isso também ajuda a haver menos consumo. Depois, isso só não basta, não é? Há muitas outras coisas que ajudam, por exemplo, o aumento de preço, o preço do tabaco, que obviamente uma grande parcela são impostos, mas esse preço que pode ser regulado, e a parcela dos impostos é o Estado que a define, tem um grande impacto. Quanto mais caro menor é o consumo. E isso tem ainda mais impacto nas pessoas que são aquelas que são mais suscetíveis, que são os que estão a começar a fumar, que são os adolescentes e portanto, os mais jovens, e que são aqueles que têm geralmente também pouco dinheiro. E por outro lado também atinge mais, de uma forma positiva, aqueles que são os mais desfavorecidos socialmente, os mais pobres, que são também aqueles que têm menos literacia de saúde, e que são os que fumam mais e que vão ter mais doença. E, portanto, quanto mais aumenta o preço, menos essas pessoas vão estar expostas. E depois não só isso, ou seja, tudo o que seja criar, e é isso que tem sido feito nos últimos anos, é criar um ambiente não propício ao consumo. E por isso implica, obviamente, aquilo que já está proibido há décadas, que é a publicidade, mas incluir também todas as formas de publicidade, mesmo aquelas mais indiretas, as promoções. Não podemos ter a Marlboro nos carros da Fórmula 1, não podemos ter publicidade encapotada nas redes sociais. Agora, por exemplo, com as stories do Instagram, isto é mais do que evidente. Temos influencers que fazem unboxing de cigarro eletrónico, não é? E depois aquilo não dá sequer para fiscalizar, porque a story já foi, há 24 horas já não está lá, não é? Portanto, tudo isso são coisas que têm impacto e que quanto mais forem restringidas, melhor. E, portanto, quanto mais se desnormalizar o ato de fumar, mais isso vai ter impacto positivo não só nas pessoas que fumam, mas naquelas que ainda não fumam e vão começar e são potenciais iniciadores, não é? Porque nós temos que ver que 80% ou 90% das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos. Aos 14, 15, 16 anos, ou até antes. Felizmente agora a tendência é que seja mais para o tarde e não tanto para a idade infantil. Mas, portanto, é naquela idade em que os jovens são extremamente permeáveis à influência de terceiros, ou à pressão dos pares, à publicidade, e sobretudo, então, no caso dos novos produtos, é esta atratividade de ser uma coisa nova, tecnológica, apelativa, com aromas, com uma série de coisas que tornam interessante. Parece um gadget tecnológico como os AirPods. Exatamente, é uma coisa, se nós aqui eu não posso dizer, mas aqui há
a marca mais conhecida de tabaco aquecido que está em Portugal, tem umas lojas que pareciam a loja da Apple, aquilo é extremamente apelativo, dá vontade de lá entrar e sentar, não é? E, portanto, tudo isto, quanto mais se controlarem toda esta forma, estas formas da indústria no fundo, promover e vender os seus produtos, mais se desnormaliza o ato e mais se torna difícil fumar. Portanto, isoladamente as coisas por si só não contam. Mas pôr as imagens nos maços de cigarro, que não vale nada, todas as pessoas já não ligam nenhuma. É verdade. Mas há uma franja de pessoas que não fumam, que está a experimentar, que pode ser sensível a isso. E se a isso somar o facto de os maços não estarem visíveis na área de serviço ou na tabacaria, de não haver o apelo da marca. Por exemplo, uma das coisas que nós temos lutado e que não existe ainda em Portugal é o chamado plain packaging, é acabar digamos, o design das marcas. Os maços de cigarros passam a ser vendidos em embalagens absolutamente neutras, até numa cor bastante feia e com letras que não são distintivas de nada. Portanto, não há cá triângulozinho vermelho do Marlboro, não há o camelozinho portanto, e tudo isso tem impacto. A própria cor, por exemplo, tem impacto na forma de vender. As pessoas do marketing, os marketeers sabem isso muito bem, não é? As cores que estão nas prateleiras chamam mais umas do que outras. Portanto, tudo isso são medidas que têm muito impacto e têm um impacto real depois no número de fumadores, e nós temos a experiência dos países que estão mais avançados em que cada vez que se introduzem medidas dessas e sobretudo pacotes de medidas, há resultados nas taxas. E depois não é só isso, é mesmo também trabalhar com a opinião pública e com a sociedade civil, porque isto não pode ser só de uma forma, digamos, restritiva, não é? De proibido ou proibitiva, mas também de trabalhar muito pela literacia para a saúde, de perceber que se calhar mais vale... E nesse sentido, como é que consideras que tem sido a aceitação das pessoas em Portugal acerca dessas medidas que têm progressivamente vindo a tentar desincentivar o consumo de tabaco? Nós em Portugal temos sempre o mesmo problema, que é temos poucos dados científicos que nos comprovem aquilo que está a acontecer, não é? Mas daquilo que existe, por um lado a percepção é que as restrições são, do modo geral, bastante bem aceitas pelas pessoas. Em 2007, quando foram introduzidas as grandes restrições, as grandes alterações à lei do tabaco, proibiam fumar em uma série de ambientes locais de trabalho, também se temeu, enfim, o diabo, não é? E depois o diabo não veio, não é? Porque as pessoas até aderiram de uma forma bastante tranquila, e inclusivamente até inquéritos a fumadores também o demonstram, que as pessoas aceitam bastante bem estas medidas. É aquele paradoxo que os fumadores não gostam do cheiro do tabaco. Os fumadores não gostam de cheiro de tabaco, muitas vezes, isso é verdade. Mas a verdade é que quanto mais também se criar digamos, esta colaboração com a sociedade em geral e com a educação, isto tem que passar muito também pelos mais novos, pelas escolas, pelo trabalho todo que é feito com as pessoas que estão em crescimento, mais fácil é criar as chamadas gerações sem tabaco, as novas gerações que não vão começar a fumar, e portanto isso é um objetivo que parece ambicioso, mas que parece que é execuível, e que há vários países que estão avançados nisso, que é criar gerações que nunca vão começar a fumar, porque são totalmente desincentivadas a isso, ou seja, tornar o consumo de tabaco muito residual. Quem ainda está a fumar, naturalmente haverá pessoas que são fumadores e que vão continuar, mas sobretudo aqui a grande mudança é que aqueles que não fumam ainda não comecem. E nós já estamos os dois à frente do nosso tempo, porque já estamos nessa geração que não começou a fumar. Não começou, exatamente. Olha, e para terminar, para além do tabagismo, quais são os principais desafios para a saúde respiratória no futuro? Pois, o tabaco parece que é sempre o culpado de tudo, não é? De facto o tabaco tem imenso impacto no meu dia-a-dia como pneumologista. Grande parte dos doentes que eu vejo têm problemas que são relacionados com o tabaco. Portanto, isto vai continuar a ser nas próximas décadas um problema enorme. Mas realmente há outros, não é? Cada vez mais se fala de poluição e de qualidade do ar, e isso
durante muitas décadas também foi sendo um bocadinho, não digo esquecido, mas não havia uma associação tão direta à doença e, portanto, parecia um bocadinho, uma coisa um bocadinho mais abstrata, mas hoje em dia... Nesse sentido, a descarbonização da economia e a redução da queima de combustíveis como o carvão poderão ter um impacto positivo? Sim, sem dúvida, embora não seja só isso, não é só a questão carbónica, portanto há neste momento imensos impactos para a atmosfera, e cada vez se vai estudando mais e sabendo mais sobre os impactos reais que tem, por exemplo, no aparelho respiratório e na doença respiratória, e depois noutras, não é? Mas como o aparelho respiratório é sempre aquele que é a porta de entrada para o nosso corpo, é aquele onde muitas vezes os impactos se veem primeiro e de uma forma mais óbvia. Portanto, isso vai ser digamos, para as próximas décadas vai ser um tema de muita atenção, acho eu. Depois há a questão, por exemplo, das infecções emergentes que nós tivemos agora, saímos agora de 3 anos de pandemia, e isto foi apenas um exemplo daquilo que pode acontecer, e nós temos imensa possibilidade, imensa probabilidade de haver novos vírus, novas ameaças infecciosas, e mais uma vez a via inalatória e a via respiratória acaba por ser sempre uma das principais e das que são maiores ameaças à vida. Pronto, a somar a isto a questão das alterações climáticas que já está a trazer problemas, e nós já sabemos que vai haver, por exemplo, só a questão, por exemplo, do aumento de temperatura vai acarretar muito impacto naquilo que é a doença respiratória, a doença cardiovascular, e nós sabemos que há excesso de mortalidade cada vez que há vagas de calor, e isso vai se tornar cada vez mais frequente e com impactos mais prolongados no tempo. Portanto, e é isto somado também depois estas alterações da qualidade do ar. Nós temos tido, por exemplo, só este ano e no ano anterior, a quantidade de vagas que nós tivemos de poeiras do deserto do Saara que atingiram o nosso país foi muito superior àquilo que é o habitual, e nós sabemos que logo sempre que acontece isto há 2 ou 3 dias em que há um pico de doenças, de agudização de doenças respiratórias. Portanto, todas estas coisas têm impacto, e o deserto do Saara parece estar muito longe, mas não, está aqui ao lado e pode ter muito impacto naquilo que é a nossa saúde direta. São grandes desafios, mas também suponho que a ciência e o conhecimento estejam também a avançar e que também tenhamos cada vez uma crescente capacidade de responder a esses desafios. Eu acho que a resposta à pandemia veio demonstrar isso, como é que apesar de tudo, num período de tempo tão curto, se conseguiu saber tanto, investigar tanto, criar uma vacina em tempo recorde, e conter uma situação que podia ter sido muito mais catastrófica a nível mundial. Portanto, nós temos realmente uma capacidade hoje de desenvolver conhecimento muito mais rápida e de interagir uns com os outros. E depois, no caso da pandemia, realmente houve aqui o fator que foi de haver um interesse comum que fez a espécie humana puxar toda para o mesmo lado, o que infelizmente sabemos que não é digamos, o mais habitual. Mas eu acredito que apesar de tudo, o meio da ciência, tu sabes isso melhor que eu, o meio da ciência é um meio muito exemplar nesse aspecto da livre circulação de conhecimento e de partilha de ideias e de construir em diferentes pontos do globo conhecimento que depois vai beneficiar a todos. Portanto, eu acho que sim, acho que os desafios são grandes, mas nós vamos cada vez também ter mais soluções tecnológicas também que nos vão ajudar. Vamos ter novos fármacos, vamos ter, cada vez mais se fala da medicina personalizada, portanto vamos ter cada vez mais medicina que não é só farmacológica, que engloba outras coisas, mas que é mais adequada ao perfil de cada um. São tudo perspectivas, por um lado, grandes desafios, mas também perspectivas promissoras daquilo que o conhecimento nos poderá trazer. Zé Pedro, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Ora, essa. E até à próxima edição do Mais Lento do que a Luz. Eu agradeço, obrigado, David.